Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Obrigado por nos receber sempre aí na sua casa. O Além da Notícia desta noite vai falar de um tema importante para todos nós brasileiros neste ano de 2017. Sabemos que o governo tem muitas propostas de reformas e todas elas nos interessam diretamente. Hoje nós queremos falar sobre uma dessas propostas, é a proposta de reforma tributária. Para conversar sobre esse assunto, nós já temos aqui um convidado especial, mas antes eu quero fazer a seguinte introdução. O Brasil deve buscar um modelo tributário que assegure a sustentação do Estado, que é um Estado pesado, que priorize os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Mas ocorre que, nas últimas décadas e as últimas tentativas de reforma tributária, não apontaram para a construção de um sistema tributário progressivo, aquele focado na tributação da renda e do patrimônio. A nossa tributação cai o seu grande peso sobre o trabalhador, aquele que precisa comer, vestir, comprar remédios, viajar. Ao meu ver, é uma falha quando se busca uma justiça fiscal e social e não se está olhando quem é que está pagando a conta. Mas o Além da Notícia da noite de hoje vai conversar com alguém que terá papel fundamental nesta reforma. Nós recebemos aqui o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná. Que prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer meu. Boa noite, Boa né? noite, bem-vindo de novo. Né? Que alegria, graças a Deus, estamos aqui de novo, sempre uma honra, né? E uma alegria poder participar desse seu programa maravilhoso. Deputado, o senhor é incansável nessa luta por uma reforma tributária justa. Aliás, a sua vida pública já é de cerca de 40 anos, o senhor já está no 7º mandato como deputado e sempre buscando uma reforma justa. Nós estamos agora na hora? Sim, sem dúvida. Eu tenho 45 anos de vida pública, 26 no Congresso, mas eu comecei 4 anos antes a luta pela tributária como secretário da Fazenda do Paraná no século passado, né? 87, 90, eu muito novo ainda, com 36 anos, fui secretário da Fazenda do Estado do governo Álvaro Dias. Ele também era novo. Eu tinha 36, ele tinha 42 anos. E desde que eu cheguei no Congresso, né, venho lutando, tentando esta reforma. O sistema tributário brasileiro esse que nós temos, tem 50 anos. E eu pergunto, por que até hoje não conseguimos, né? Pois é, vou explicando. Só uma explicação introdutória da sequência histórica. Há 50 anos atrás, 67, 66, foi criado o ICMS, oriundo do antigo Imposto de Vendas e Consignações. O Imposto de Renda também existia um pouquinho antes, né? Então, esse tributo foi criado nos estados e no município. Município ISS, os estados ICMS, e foi criado na União o IPI. Depois, com o passar dos anos, o governo criou o PIS, COFINS, CID, né, e outros penduras dentro da base de consumo. Então, o sistema tem 50 anos. Na Constituinte de 88, tentou-se fazer um novo sistema tributário e não deu certo. Lá tinha os luminares da economia e das finanças do Brasil, né? Estava Serra, Delfim Neto, né? Estava grandes líderes da economia, Roberto Campos, né? Na esquerda também tinha grandes luminares, né? Então não passou, porque ficou numa briga de partilha. O que é a briga de partilha? Os estados e municípios, eu era naquela época estado, que eu era secretário da Fazenda, viemos a Brasília na Constituinte toda, 87, 88, tirar dinheiro da União. E tiramos. Nós conseguimos aumentar o bolo do imposto de renda em 15 pontos. Né? Naquela época era 35 a participação do Estado e do município, era 32, nós passamos para 47%. E o IPI era 32 também, passamos para 59%. Então, nós tomamos o governo federal, né, os impostos únicos que tinha sobre minerais, energia, combustíveis, passamos para o ICMS e criamos um imposto adicional de imposto de renda. Esse imposto de renda foi extinto com o passar dos anos. O fato é que veio, depois, né, do governo Sarney, veio o Collor, ele tentou e não foi a lugar nenhum, caiu 2 anos depois com o impeachment, eu já estava aqui.
O Itamar veio o Plano Real, o Fernando Henrique tentou a reforma tributária. Naquela época tinha o sonho do imposto único, que acabou do Flávio Rocha, do Marco Sintra, não dando certo. Depois teve o Luiz Roberto Ponte, com a tentativa de fazer um imposto seletivo nacional, também único, né, em substituição a tudo, acabou não dando certo. E tinha o Hawley defendendo o modelo clássico europeu. Eu defendia sempre esse modelo. O governo Fernando Henrique não conseguiu aprovar com o Mussa Demes, o Mussa já morreu há muitos anos. O Lula entrou, o Virgílio Guimarães tentou fazer a reforma tributária, que foi o relator, deputado de Minas. Esse Mussa era do Piauí. E também não deu. E agora, nos anos recentes, o Sandro Mabel e esta comissão que tem 1 ano e 3, 4 meses. Então, eu estou há 3 meses como relator da proposta. Então, eu posso dizer, tem o histórico dos 50 anos, dos últimos 30 de luta de reforma tributária e dos erros, por que não deu certo. Isso é fundamental, o senhor tem histórico dos erros. Agora, o senhor acredita que será possível agora essa reforma? Sim. Olha, são premissas, né? Para que uma reforma tributária seja aprovada, e ela é a mãe das reformas, o teto é importante, está aprovado. A previdência é importante, vai ser discutida, né? Difícil, que mexe com todas as famílias, com a minha, com a sua. Não será tudo aquilo que o governo quer, também não ficará do jeito que está. Vai ter uma solução intermediária. Ela é importante. A reforma trabalhista é importante? É importante. Né? O ajuste das contas do governo é importante, mas a tributária, ela é a mãe das reformas. Ela é mais da metade do problema econômico brasileiro. Então, olhando para isso, por que o sistema tributário e a economia brasileira não cresce como a China, como os países do Sudeste Asiático? Qual é o erro? Alguém já parou para perceber? É mão de obra, é o empresário que não é bom, é o governo que é ruim. É o sistema tributário. Quando um país tem a sua economia crescendo, as receitas crescem acima do crescimento da economia. Mas quando o país cai o PIB, as receitas caem mais. Por isso, há 4 anos, a maior crise fiscal da história do Brasil. Então, diz que foi para o fundo do poço, diz que tinha um alçapão e já chegamos na China, né? De tão profundo que é esse buraco das finanças públicas do Brasil. Só para a gente entender, o senhor disse que ela é a mãe de todas as reformas, então vamos explicar isso agora em miúdos para as pessoas. Quanto que a gente paga hoje de imposto dos nossos ganhos? Quando eu falo a gente, vamos pegar aqui um trabalhador que ganha R$1.000. Bom, vamos fazer o maior, 32,4% em 2016. Tem aqui os dados. Nos últimos anos, caiu de 35 para 32, 33, por conta da crise. Perdemos 2, 3 pontos na arrecadação. Para ter este bolo, que cobre a Previdência, tem o Fundo de Garantia aí dentro, tem o Imposto de Renda, tem o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Então, o IPTU, o IPVA, o ITR, ITCMD, ITBI, importação, exportação, estão todos ali. São quantos impostos que a gente paga? Os estruturantes são pouco, mas depois você tem os pendurinhas, que não dá muita arrecadação, mas a mola tem uns 50 pequenininhos. Mas grande, juntando esses pequenininhos você tem grande, 5 no patrimônio, IPTU, ITR, IPVA, transmissão causa-morte e intervivos. Na renda, você tem 2, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. No consumo, você tem o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, PIS, COFINS federal, CID federal, IOF federal. Ainda você tem outras contribuições dentro dessa base de consumo. E o Fundo de Garantia também. Depois você tem na base de Previdência o INSS empregado e empregador, né? Tem salário, educação e outros penduras, né? Como o Sistema S, né? E outras cobranças na folha de pagamento. Eu pago tudo isso? Você e todo o povo brasileiro. Ou você paga diretamente ou paga indiretamente. Quanto mais você ganha no Brasil, menos você paga impostos. Peraí. Quer dizer que se eu ganho R$1.000, eu pago mais imposto do que quem ganha 30 mil? Quase o dobro.
Como é que é essa conta? Eu quero entender. Ó, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. O mais injusto e iníquo sistema tributário do mundo, o verdadeiro manicômio tributário. Não sou eu. Estou repetindo o que eu aprendi e consolidei em 30 anos de estudo e participação nas comissões da Câmara. Isso é que nem pregar no deserto. Tá? Então, vou explicar, trocar em miúdos. Como 54% da arrecadação brasileira está na base consumo, menos de 5% na propriedade, 20%, 21% na renda, 21% na previdência. E vamos explicar isso para as pessoas. O senhor citou aí renda, o senhor citou consumo, o senhor citou propriedade. Que é patrimônio, né? Que é o mesmo. Então, peraí. O nosso imposto, ele se divide naquilo que a gente compra. Tudo que a gente compra. Tudo. A gente paga ali... Tudo que tem no supermercado, água, luz, telefone, tudo você paga. E eu também pago imposto pelo meu carro, pela minha casa. E o teu imposto de renda ainda, pessoal. E a tua previdência pessoal. Se você tem uma previdência do CLT, você vai pagar 11% e o empresário 22%. E mais outros pagamentos dentro da folha. Se você é autônomo, profissional liberal, você vai pagar cheio, né? Você vai pagar o patronal e do empregado junto, 30 e poucos por cento. A não ser que seja MEI, que eu criei o MEI em 2006 para 2007. Eu fui o relator do Super Simples, que criou a micro e pequena empresa, né, o Super Simples e o microempreendedor individual. Neste caso, ele paga pouquinho, paga menos de R$50, mas não dá para cobrir a aposentadoria, embora ele tenha direito a uma aposentadoria por idade. Sim. Eu só quero voltar, então, naquela... E por invalidez e morte. Eu só quero voltar no entendimento de que quem ganha menos paga mais imposto. Eu vou explicar. Sim. Esse é o cerne da injustiça, né? Que torna o sistema tributário mais injusto e anticristão. Porque, claro, quando você cobra mais dos pobres e menos dos ricos, é um sistema injusto, cruel, né? E desumano. Há dois estudos que tem. Na década de 90, o IPEA, a professora Maria Helena Zucco, fez um estudo e publicou quanto que tem de carga tributária direta e indireta sobre cada faixa de salário. Ela pegou 2 salários, 4, 6 e foi até acima de 30. Nesse estudo, ela detectou que tem 48,8% de impostos direto e indireto quem ganha até 2 salários mínimos e 26% para quem ganha acima. Eu tenho isso nas minhas palestras, eu tenho no meu portal. Aí eu comecei a usar esta palestra, esse estudo, era o começo do governo Lula. Um ministro que era da minha cidade falou, esse Raul ele fica mentindo aí. Mandou fazer o IPEA, fazer o estudo, já no governo do Lula. Estarrecidos ficaram todos que deu mais. Deu mais que 48. Deu mais que 48. Deu 53,9. Está aqui a planilha. Né, nós temos ela nas minhas palestras, eu uso muito. E quem ganha acima, essa aqui, ó. Então, aqui, 53,9 até 2 salários mínimos. E quem ganha acima de 30, 29%. Então, e ela, né, no estudo dela, era 26%, com 48,8% da professora. O IPEA detectou que a carga tributária, além de complexa, que tem 3 trilhões de demandas nos conselhos administrativos e CARFs da vida, 3 trilhões, metade do PIB brasileiro em discussão administrativa e judicial. E a razão de quem ganha menos pagar mais imposto é o consumo. É o consumo, isto é porque a pessoa precisa comer, vestir, viajar, comprar remédio. Vamos pegar uma pessoa de R$1.000, que vai pagar R$539 de imposto direto e direto. Porque quando ela pegou o salário dela, ela vai no supermercado, ela já gasta mais que 500, 600. Aí ela tem a água, tem a luz, tem o telefone. Se ela tem o carro, o combustível, tem a passagem, né? O aluguel, o gás. Então, quando você soma tudo isto, tudo que ele ganha vai para o consumo. Ele não poupa, né? E mesmo que ele não pague imposto de renda R$1.000, ele paga o dobro de quem paga imposto de renda,
Porque quem ganha, digamos, 30 mil reais por mês, esta pessoa vai no supermercado, ela vai fazer o carrinho dela cheia, por mais cheio que ele faça, numa compra do mês, ele não vai gastar mais que 2 mil reais. 2 mil reais de 30 não dá nem 10% da renda mensal dele, entendeu? Lá na compra do mercado, ele vai gastar 60%, 70%, 80% para manter a sua casa. Esse de cá vai gastar 10%, contando luz, água, telefone, ele não gasta 15%, 18%. Isto é, existem gastos, existem consumo e existem certos bens que uma pessoa que ganha menos vai pagar mais porque ganha menos e quem ganha mais vai pagar o mesmo que aquele que ganha menos. É isso? É isso, o consumo. Então, para o próximo bloco... Só para dizer assim, o sistema tributário europeu americano há mais impostos na renda diretamente e no patrimônio do que no consumo. E essa é a solução? É o caminho. Então nós vamos já falar sobre esse caminho. Como tornar mais justa esta questão para todos. Quem ganha menos, quem ganha mais, para que todos paguem igualmente de acordo com aquilo que tem, de aquilo que recebe, as suas receitas, seu patrimônio. Perfeito. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, está muito boa a conversa. Até já.